Segunda lei de Ohm. O que é que diz a segunda lei de Ohm? Ela fala o seguinte, ó. Também conhecida como resistividade elétrica, a segunda lei fornece a resistência elétrica em função do material que é feito, seu comprimento e sua área. Ou seja, ele diz que a resistência ela é feita, ela depende, ela pode ser em vários materiais, tá? Então, não precisa ser só um resistor. Você tem um fio, ele também gera resistência, tá? Fio já gera resistência, o metal que você usa já gera resistência. Então qualquer material cria uma resistência. E essas resistências dependem do material que é utilizado, do comprimento e da sua área. E aí nós temos a definição, tá? A resistência R de um condutor homogêneo, uma seção transversal uniforme, é proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área da seção transversal e depende do material e da temperatura. Por que depende da temperatura, gente? Ó, mas antes de chegar lá, vamos ver aqui, ó. A resistência elétrica é Rho, essa letra grega, tá? Rho, é a constante que depende do material, multiplicada pelo seu comprimento e dividido pela sua área, em que a grandeza ρ é a característica do material e da temperatura, sendo denominada de resistividade elétrica do material. Então, ρ é conhecido como resistividade elétrica do material. Então, a resistência elétrica depende da temperatura do material. Como? Reconhece essa lei aqui? Essa lei aqui, gente, ela vem lá na dilatação. Então, aqui eu posso calcular o ρ a depender da temperatura. E ele é bem semelhante à equação que a gente tira quando a gente isola lá. Quando vocês vêm lá no segundo ano, dilatação, você tem um negócio chamado assim, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Quando a gente isolar isso aqui, quando a gente separar delta como L menos L0 e passa para o outro lado, tal, você adquire uma equação igual a essa aqui, tá? Por que que isso tem uma ligação? Bem, é simples. Se a temperatura muda, quer dizer que as dimensões do material mudam, ou seja, o comprimento dele muda e a área também pode mudar. Se esses caras mudam, então o que acontece com a resistência? A resistência depende do comprimento, depende da área. Então o que acontece? A resistência muda. Então a temperatura influencia diretamente na resistência, porque modifica as dimensões do material. E aí você modifica também a resistência do material. Não só isso, o material, existem materiais que mudam suas características com aumento de temperatura. E aí você também tem uma mudança na resistência elétrica. Então, influencia nos três, tanto na constante, quanto no comprimento, quanto na área. Como influencia, então, a resistência elétrica depende muito da temperatura, tá? Então, cuidado com isso. Você vai mexer com resistência, você tem que considerar a temperatura que é constante, porque se ficar variando, não tem como ter uma medida precisa. Professor, aplicando isso no vestibular, eu vou me preocupar com isso? Não, você tem que se preocupar que a resistência depende da temperatura. Por que depende da temperatura? Porque pode alterar as características do material, pode mudar o seu comprimento, mudando a resistência você muda o comprimento, e você modifica a área também. Isso tudo influencia. Agora vamos entender porque comprimento e área acabam influenciando na resistência elétrica. Vamos lá. Pensa comigo, gente, numa avenida. Certo? Só pensar comigo uma avenida. Desenhar essa avenida um pouquinho melhor. Digamos que daqui a pouco essa avenida faz isso, ó. Vamos lá. Vamos considerar carros bolinhas, tá? Aqui, como era uma avenida muito estreita, não podia ter muitos carros. Era um carro passando por vez. Aí você pergunta, é mais fácil ou mais difícil você se locomover aqui? É mais difícil, né? Porque você tem pouco espaço, pouca área transversal, essa área lateral aqui. Eu tenho pouca área lateral, então a passagem é muito mais dificultada. Daqui a pouco
eu tenho uma abertura da avenida. Que acontece? Olha aqui que acontece, ó. Mais carros conseguem passar. Então, pense isso aqui, em vez de carros, agora corrente elétrica. Se eu tenho elétrons passando, como a área é muito pequena, é mais difícil os elétrons passarem, porque é pouco espaço. Então, é mais difícil. Então, quanto menor a área, mais difícil é dos elétrons andarem. Então, o que acontece, se a gente for parar para pensar aqui, quanto for a menor a área, maior será a minha resistência elétrica, tá? E agora vamos pensar no tamanho. Pense que você é um corredor. Gente, um corredor tem corredores de vários tipos. Tem corredor de 1 km, tem corredor de 2 km, tem corredor de 100 metros, tem corredor de 5 km, de 10 km, 15 km, 25 km, 50 km. Então, quanto mais for a quilometragem, é mais fácil ou mais difícil para você? É mais difícil, né? E é mais difícil também para o elétrico ficar se deslocando, porque é um caminho muito longo. Então, viagens mais longas é mais difícil o deslocamento. Perfeito? Nos elétrons é a mesma coisa. Quanto maior o comprimento, mais distante é o ponto final, mais difícil vai ficando para os elétrons, ou seja, vai aumentando a sua resistência elétrica. Por isso que cabos de extensões, eles precisam compensar isso. Porque se forem muito finos, com o passar do comprimento, vai aumentar a resistência. E aí o que acontece? Vai esquentar ali, e esquentando vai acontecer o quê? Vai começar a derreter o plástico e dar um curto-circuito, tá? Vai ligar a fase com o neutro, vai colar. Isso dá um curto-circuito, isso quebra, dá todo um problema na instalação elétrica. É por isso que, quando você vai tendo cabos muito longos, você começa a aumentar o tamanho deles. Então, por exemplo, quer ver um exemplo que a gente tem no seu dia a dia? O micro-ondas. O micro-ondas precisa fornecer muita energia na forma de calor. Precisa de muita corrente. Então ele usa uma bitola. Pode reparar que o tamanho da tomada dele é maior que a normal. Porque quanto maior é a área, mais corrente vai passar. E aí menos resistência elétrica vai ser perdida. E aí a corrente elétrica vai funcionar lá dentro. Então ele precisa de muita corrente elétrica que entre nele. Perfeito? E não que fique preso na tomada. Por isso que o pino é maior, certo? Então, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência elétrica, ok? Beleza, gente? Então, é isso aí.